Muito bem, nós estamos concluindo hoje aí essa série de mensagens, linguagens do amor. Podemos caminhar um pouquinho, a proposta era alcançar o seu coração e falar um pouco ao seu coração e aprimorar os seus relacionamentos. O livro mencionado trabalha o relacionamento conjugal. E o nosso objetivo não era falar sobre relacionamento conjugal, apesar de ele estar inserido, não ser um tema exclusivo para relacionamentos conjugais. Então, a cada domingo nós tentamos trabalhar com você, falar aí ao seu coração sobre essas linguagens, e eu espero que você tenha crescido grandemente, né? Se você está vindo ou acessando pela primeira vez, você pode aí voltar, né, no Facebook, tem todas as mensagens, no YouTube também, no aplicativo que foi mencionado nos avisos também, tem todas as mensagens ali, você pode assistir, acompanhar e crescer nessa direção. Nos 2 primeiros domingos, fui eu quem trouxe a mensagem, eu falei sobre tempo de qualidade, eu quero você só para mim. Uma das linguagens de amor é tempo de qualidade. Depois, no dia 10, no segundo domingo, eu falei sobre queria um presente seu, sobre dar presentes, que é uma segunda linguagem de amor. Depois o pastor Aurílio, no terceiro domingo, falou sobre palavras de afirmação, um elogio seria bom. Depois, no quarto domingo, o pastor Aurílio também falou a respeito de atos de serviço, você pode fazer isso para mim. E hoje então nós vamos concluir com a quinta linguagem de amor, que é sobre toque físico. Sobre toque físico, queria tanto um abraço seu. E como é que eu quero começar a mensagem dessa noite? A gente tentou, de todas as formas, pegar, o livro não trabalha textos bíblicos, às vezes, raramente ele menciona um texto bíblico ou outro. O objetivo não é trabalhar a palavra, mas a gente não pode vir aqui, ou assentar aqui, ou ficar em pé aqui e ministrar ao seu coração, se não for a palavra de Deus. E aí, quando penso em toque, no toque físico, não tem como não vir a imagem de Jesus em vários momentos do seu ministério. Logo no início do seu ministério, por exemplo, Jesus foi procurado por um leproso. Este homem, ao se encontrar com Jesus, se lançou aos pés de Jesus e disse: se quiseres, podes purificar-me. E diz o texto bíblico, de acordo com Marcos, que Jesus se encheu de compaixão. Foi cheio de compaixão, estendeu a sua mão e tocou naquele leproso e disse: seja purificado. Eu quero, seja purificado. E imediatamente aquele homem foi limpo da sua lepra. Jesus podia apenas ter dito para aquele homem: eu quero que você seja limpo. Mas Jesus, muito mais que palavras, Jesus se dirigiu àquele homem, tocando a sua vida. Se as palavras curaram a sua enfermidade física, a lepra, o toque de Jesus curou a sua necessidade emocional, as suas feridas na alma, porque aquele homem era abandonado, era rejeitado, era colocado de lado pela sociedade e pela religião. E Jesus então tocou num homem que há muitos, talvez muitos e muitos anos, não era tocado por absolutamente ninguém. E talvez nem mais sentia o toque devido à questão da sua pele. E Jesus então o toca. Ao se aproximar de casa, Jairo, que era um dos principais dirigentes da sinagoga de Cafarnaum, recebeu a notícia de que a sua filha tinha morrido. Não precisa mais, Jairo, incomodar o mestre, a sua filha já morreu. Mas diz o texto bíblico que Jesus, não atentando para aquelas palavras, pediu para que Jairo tão somente cresce. Não temas, tão somente creia. E o texto completa dizendo que Jesus entrou onde a menina estava, onde a criança estava, e Jesus ali tomou-a pela mão e lhe disse: Talitá, ou Talita cumi, que significa menina, levante-se. Menina, levante-se. E diz aí o texto que imediatamente a menina se levantou e começou a andar. Jesus entra no quarto, Jesus toma a menina pela mão, não apenas diz, mas traz aquela menina à vida, novamente pegando-a pela mão. Outro texto nos diz que ao passar por Decápolis, trouxeram até Jesus um homem que era surdo e mal podia falar.
Suplicaram então que Jesus impusesse as mãos sobre aquele homem. Jesus então levou aquele homem à parte, colocou os dedos nos ouvidos dele, em seguida cuspiu e tocou na língua daquele homem, e então disse Efatá, que significa abra-se. Efatá. E então os ouvidos do homem se abriram e a sua língua ficou livre e ele começou a falar corretamente. Lucas é o único que registra o momento em que Jesus estava ensinando numa sinagoga e os seus olhos se fixaram numa mulher que provavelmente estava bem lá no fundo da sinagoga, o lugar reservado para as mulheres. E Jesus fixou seus olhos naquela mulher porque ela estava encurvada. E ele sabia que aquela mulher, há 18 anos, tinha um espírito sobre a vida dela que a tornava enferma, enfraquecida. E aquela mulher estava encurvada, estava olhando apenas para baixo. E Jesus então, diz o texto, que chamou aquela mulher à frente e lhe disse: mulher, você está livre da sua doença. Então lhe impôs as mãos e imediatamente aquela mulher se endireitou. Eu imagino que Jesus tenha colocado a mão ou na testa ou no queixo daquela mulher e tenha levantado a sua face, o seu rosto, levantado o seu corpo para que ela pudesse ficar reta. Jesus endireitou o corpo daquela mulher e diz o texto aí que ela, endireitada, passou a louvar a Deus. Um outro texto nos diz que no Monte da Transfiguração, Pedro, Tiago e João ficaram com medo diante do resplendor de Jesus, da nuvem de glória que envolvia Jesus e da voz que veio do alto dizendo: este é meu filho amado, em quem eu tenho prazer, ouvi-o. E os discípulos então ficaram com medo. Diz o texto que eles se prostraram com o rosto em terra e ficaram aterrorizados. Mas Jesus aproximou-se, tocou neles e disse: levantem-se, não tenham medo. Jesus se aproxima e toca nos discípulos para que eles possam se levantar e seguir a vida. Após descer o Monte da Transfiguração, o mesmo texto diz que Jesus se deparou com um menino lá embaixo, endemoniado, e com um pai desesperançado. Ah, Senhor, se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Aquele pai clamou e Jesus então disse: se podes, tudo é possível àquele que crê. Em seguida, diz que Jesus repreendeu o espírito imundo. O espírito gritou, agitou violentamente e saiu. O menino ficou como morto, ao ponto das pessoas ali começarem a dizer: o menino morreu, ele morreu. Mas Jesus tomou-o pela mão e o levantou, e ele ficou em pé. E talvez um dos textos mais conhecidos nossos diz que certa vez trouxeram crianças até Jesus para que Jesus pudesse impor as suas mãos sobre elas. Os discípulos começaram a repreender os pais para que não trouxesse as crianças, para que não incomodasse Jesus ali com as crianças. Mas Jesus disse: deixem vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. Depois de lhe impor as mãos, partiu dali. E eu fico imaginando um Jesus simpático, que abraçou as crianças, que trouxe aquelas crianças para perto de si, aquele Jesus que brincou com as crianças, que as colocou no colo, que bagunçou o cabelo delas, que orou por elas, e elas então partiram, e Jesus também pôde partir daquele lugar. Quando eu olho para os textos, eu vejo o nosso mestre, o nosso Jesus tocando em crianças, tocando em adolescentes, em homens e mulheres. Um Jesus que tocou em doentes, tocou em cegos, em mudos, em leprosos, em pessoas imundas, em caixões, em mortos. Um Jesus que tocou em pessoas endemoniadas, em pessoas necessitadas, em pessoas carentes, negligenciadas, pessoas abandonadas pela sociedade e pela religião. Jesus tocou pessoas indesejáveis, e o toque de Jesus fez toda a diferença na vida daquelas pessoas. Antes de falar sobre o toque de amor, eu preciso falar com você sobre o poder que existe no toque. Michelangelo, artista renascentista, certa vez disse que o toque pode dar vida. Quando você
provavelmente você já viu a imagem da Capela Sistina, de um dos pedaços da Capela Sistina, existe lá uma pintura da criação de Adão. Né? E como é que Deus criou Adão segundo a imagem de Michelangelo? Como é que o homem passou a ter vida? A gente percebe um Adão com a mão, com o dedo esticado, e Deus também com o dedo esticado do alto, tocando no dedo de Adão. Para Michelangelo, era assim que a vida vinha. O toque pode dar vida, e o toque de Deus trouxe vida ao homem, trouxe vida a Adão no passado e traz vida ao homem. É interessante como a ciência nunca deu muita bola para esse tipo de assunto, mas a ciência moderna tem estudado o toque e visto como ele é benéfico para cada um de nós. É um ato simples, é um ato tão natural, mas o toque contribui para nosso desenvolvimento emocional de uma forma adequada, contribui para estreitar laços afetivos, para fortalecer o sistema imunológico, para exercer um forte poder calmante sobre o sistema nervoso central. É interessante notarmos isso. Nos Estados Unidos existe um instituto de pesquisa do tato, ligado à Universidade de Miami. E esse instituto dedica-se exclusivamente ao estudo dos efeitos do toque sobre o organismo humano. A pesquisadora e diretora deste instituto, chamada Tiffany Field, também escritora, tem um livro dela chamado Touch, destaca que o toque melhora, olha que interessante, o toque melhora a atenção, o toque alivia os sintomas depressivos, o toque reduz a dor, o toque reduz os hormônios estressantes e o toque melhora a imunidade. Toque. Quando tocamos uma pessoa, seja por meio de um abraço, seja por meio de um carinho, o nosso organismo desacelera, diminuindo a produção de cortisol e adrenalina, que são os hormônios do estresse, que desestabilizam o corpo e desencadeiam aí efeitos colaterais indesejáveis. Uma massagem, por exemplo, às vezes a gente não dá bola para isso, mas uma massagem, por exemplo, aumenta a produção de 2 neurotransmissores, a dopamina, que estimula a atividade do sistema nervoso central, e a serotonina, responsável, entre outras funções, pela liberação de hormônios que são associados à felicidade. Uma simples massagem. Quando nós estamos em estado de alerta, por exemplo, tensão, estresse, e nós somos tocados por uma pessoa, um gesto de carinho, mas o nosso corpo instintivamente se desarma. Nosso corpo automaticamente se desarma, porque entende que há ali um apoio. Se você, por exemplo, estivesse em casa e recebesse uma mensagem, um telefonema, dizendo de uma pessoa muito querida sua, um pai, uma mãe, talvez, um filho, não sei, acabou de falecer. Se você estivesse sozinho, o seu organismo reagiria de uma forma, mas com uma pessoa ao seu lado, e se essa pessoa abraçar você, segurar você, o seu cérebro, a sua mente, vai entender que existe alguém ali que está te apoiando, alguém ali. Então você se desarma, porque existe alguém ali que está apoiando você. O cérebro processa essa informação e te faz relaxar, porque existe alguém ali que pode ajudar você a passar por aquela situação naquele momento. Segundo um estudo deste mesmo instituto, bebês prematuros que receberam 3 sessões diárias de 15 minutos de massagem por um período de 5 a 10 dias ganharam 47% mais peso do que aqueles que seguiram o tratamento normal. Bebês que foram massageados 3 vezes por dia, durante 5 a 10 dias, a 15 minutos de massagem, eles ganharam mais peso do que as outras crianças que não tiveram massagem. Uma pesquisa, por exemplo,
com animais, feita por uma psicóloga norte-americana chamada Darlene Francis e por um psiquiatra canadense chamado Michael Manning, revela que os animais que são muito lambidos e acariciados pelas mães na infância se mostram mais calmos e resilientes diante de fatores de estresse na vida adulta, além de exibirem um sistema imunológico mais forte. E segundo Keltner, é bem possível que aí esteja, por exemplo, a explicação porque bebês humanos deixados em orfanatos e privados de contato físico não atingem medidas determinadas, esperadas de altura e de peso, porque não tiveram esse contato físico, não tiveram esse abraço, não tiveram esse beijo, não tiveram esse carinho, esse cuidado por suas mães. E esse mesmo psicólogo diz que contato físico insuficiente durante o crescimento pode estar relacionado ao risco de depressão numa idade adulta. Um simples abraçar e beijar e uma massagem feita no meu bebê ou feita no meu filho, no seu crescimento, vai determinar muitas coisas na sua vida lá na frente, inclusive com relação à depressão. O poder calmante do toque foi documentado num estudo com mulheres, conduzido por neurocientistas norte-americanos também, ligados à Universidade da Virgínia. Essas mulheres, as participantes, foram colocadas num aparelho de ressonância magnética funcional e elas foram avisadas de que ouviriam uma explosão, um barulho de uma grande explosão seguida de um alto ruído. E essas mulheres, apesar de terem sido avisadas, a ressonância magnética mostrou que após o barulho da explosão e desse alto ruído, elas apresentaram uma atividade intensa nas áreas do cérebro relacionadas à ameaça e ao estresse. Mas dentre esse grupo, existiam mulheres, participantes que estavam com as suas mãos, as mãos estavam sendo dadas para companheiros. E essas mulheres, cujas mãos estavam sendo seguradas por seus parceiros, a atividade mental não aconteceu nada. O toque desativou, ou parece ter desativado, a reação de medo dessas voluntárias que estavam dentro desse aparelho de ressonância. Toque. Talvez a gente possa considerar algo tão simples, ou algo tão banal. E às vezes, quando eu falo aqui, por exemplo, olha, sai do seu lugar, ou cumprimente uma pessoa, dê um abraço, talvez aquela pessoa não vai ouvir a minha mensagem, aquela pessoa não vai aprender absolutamente nada do que for ministrado aqui, aquela pessoa não vai prestar atenção nos louvores, mas ela vai sair daqui deste lugar, dizendo, nossa, eu recebi um abraço, aquela pessoa veio na minha direção e me deu um abraço, ou me falou algo no ouvido, quando colocou a mão no meu ombro, nossa, eu fui tão abençoada, por causa de um toque, por causa de um abraço. Além de tudo isso, através dessa mensagem, eu preciso entender que o toque físico é uma das formas de se comunicar o amor emocional. Dos 5 sentidos, o toque se diferencia dos demais, dos outros 4, né? Pois o toque não se limita a uma localização específica. Eu tenho a audição específica, a visão, eu tenho o olfato, eu tenho o paladar. É algo muito limitado, restrito. Mas quando eu falo em toque, no tato, onde está o tato? Onde está o toque? A minha pele como um todo sente um toque de alguém. O meu corpo como um todo. Todo o meu corpo, em todo o meu corpo existem sensores. A minha pele existem sensores. E aí, ao ser tocado na mão, ao ser tocado no braço, ao ser tocado na nuca, ao ser tocado nas costas, ao ser tocado na barriga, ao ser tocado na cabeça, onde eu for tocado, eu vou sentir o toque. Eu sinto que alguém está me tocando. Quando alguém me toca, receptáculos, né, são aí despertados e os nervos então carregam impulsos para o cérebro. E o cérebro então interpreta aquele objeto do toque como algo quente ou como algo frio, como algo áspero ou como algo macio, como algo que me causa dor ou me causa prazer. Ou seja, os sensores carregam para o cérebro uma mensagem e o meu cérebro interpreta
de certa forma, tudo aquilo que está acontecendo ou está sendo incentivado no meu corpo. Também interpretamos como algo amoroso ou hostil, né? Vamos pegar no nosso relacionamento mesmo. A sua esposa pode delicadamente segurar na sua mão, né? E você sabe que aquilo está sendo amoroso. Mas às vezes você está numa roda de conversa e está falando abobrinha. Aí a sua esposa só faz assim, ó, dá aquele apertão na sua mão. Já passou por isso, marido? A esposa dá aquele apertão, né? Ou senão ela coloca a mão por trás, assim, dá aquele cutucão assim em você, né? Quando nós estamos assentados à mesa, o que a esposa normalmente faz? Nos chuta por baixo da mesa, não é verdade? Ou me fala um monte de abobrinha, e às vezes a gente não está nem prestando atenção, e está lá, né? Então aquele toque, que poderia ser um toque carinhoso, ela está lá passando a mão na sua coxa, assim, tranquila, daqui a pouco ela dá um agarrão na sua coxa, né? E você estala o olho, olha para ela, e tem marido que é tão burro que não entende absolutamente nada, e a mulher fica louca, possessa, fala, meu Deus, não entendeu, e tem marido ainda que fala assim, que foi bem, né? Puxa vida, né? Além de você não entender o meu recado, ainda perguntar, não é para perguntar nada, não, depois, aí a mulher fala assim, não, depois eu te explico, querido, depois eu te explico, né? Mas é um toque que pode ser carinhoso, mas ao mesmo tempo você percebe ali que existe algo no ar que é diferente, ou pelo menos deveria perceber. Nós interpretamos os toques como amorosos ou como hostis, né? O toque físico pode iniciar ou pode terminar um relacionamento. Nossa, quando ele pegou na minha mão, ou quando ele se aproximou de mim e passou assim a mão no meu rosto, pastor, ali eu me apaixonei. Começou o relacionamento. Pastor, aquele homem, quando ele levantou a mão e meteu a mão na minha cara, aquilo foi a gota d'água, acabou o nosso relacionamento. Repare, toque físico. Se um toque carinhoso pode ter começado um relacionamento, um tapa pode ter sido a gota d'água e o fim de uma história. Um toque físico. O toque pode comunicar amor, mas pode comunicar ódio. A pessoa cuja primeira linguagem do amor é toque físico, ela vai receber uma mensagem muito além das palavras eu te amo ou eu te odeio. Por exemplo, um tapa é algo difícil para qualquer pessoa enfrentar, mas para aquela pessoa cuja linguagem de amor principal seja toque físico, um tapa é devastador. O que eu espero de você é um abraço, é um beijo, é um carinho, não um tapa. Um tapa é devastador. Um abraço afetivo comunica amor a qualquer pessoa, mas para aquela que possui o toque físico como sua primeira linguagem de amor, ela vai desfrutar daquilo de uma forma muito mais intensa, muito mais prazerosa. Ela vai se sentir amada, ela vai se sentir segura por causa daquele toque. Diante dessa linguagem, eu preciso entender e falar algumas coisas com você. E você, muito claro e objetivo. Primeiro, a gente precisa entender que nem todos os toques são iguais. Nem todos os toques são iguais. A pessoa que você ama, ela pode apreciar alguns, mas ela pode detestar outros. Né? E aí uma palavra mais específica para nós, homens, né? Às vezes para as mulheres também. Mulher, por exemplo, às vezes tem mania de tirar cravo e espinha de nós, né? E não pode ver alguma coisa que ela já está cutucando. Tem mulher que tem esse instinto destrutivo, né? Mas os homens às vezes precisam, e pais às vezes precisam ser chamados a atenção, porque às vezes nós temos umas atitudes grosseiras. A gente às vezes está achando que está lidando com um cara lá no campo de futebol, e está lidando com a esposa, né? Se o cara lá eu chego, dou um soco no braço, dou um tapa, e aí, né? Você bem, às vezes, não me entenda mal, mas às vezes a mulher está lá na pia, toda bonita, lavando louça. Apesar de difícil uma mulher na pia lavando louça ser bonita, mas está lá, mas está bonito lá, fazendo o seu papel. Daqui a pouco o homem vem e pá, tá com um tapa nela. E aí, mulher, preparou o almoço? Aí a mulher, o que ela gostaria às vezes? De um cafuné, de um, né? Oi, amorzinho, aí vem o tapa, pá. Não, mas a linguagem de amor dela é toque físico, mas que toque físico? Que toque, né? Que toque? Isso foi um toque, né? Então, nem os toques não são iguais, né? Um cafuné é uma coisa, um abraço é uma coisa, um cutucão, né? Um tapa,
não sei, um apertão, vem cá mulher, e aperta a mulher. Tem mulher que gosta, mas tem mulher que não gosta, sabe, ser apertado, ser amassado, vem cá, deixa eu te amassar, vou pegar você aqui. Tem criança que gosta, mas tem criança que foge, né? O pai fala assim, vem cá filho, vem cá, e o filho, dá no pé, porque ele sabe que o pai vai pegar, o pai vai abraçar, o pai vai judiar. Ele gostaria de um abraço, ele gostaria de um beijo, mas ele judia. Então nem todo toque, os toques não são iguais, e eu preciso ser muito sensível para saber, para ouvir a outra pessoa e saber se aquilo que eu estou fazendo é agradável ou não, é prazeroso ou não. Às vezes nós pais temos filhos, meninos, e com menino nós lidamos de um jeito, né? Com meninos nós brincamos de luta, com menino nós passamos rasteira, com menino nós jogamos no sofá, e a gente briga, a gente disputa, e a gente se joga e luta ali. É uma forma, mas de repente é uma princesa, é uma menina, e às vezes a gente quer brincar com a menina do mesmo jeito que a gente brinca com o menino, e quer pegar a menina à força, quer amarrar a menina, e a menina está lá, coitadinha da princesa, quase sendo destruída, amassada, massacrada pelo pai. Ela está lá, mas pastor, mas ela nunca reclamou, mas também, ela já elogiou. Pai, eu adoro quando você me joga no sofá, adoro quando você me joga no chão, pai, eu adoro quando você me dá um soco na cara, pai, como eu amo. O filho vai falar isso, falou isso um dia para você. Então, às vezes nós temos umas atitudes ou umas brincadeiras que são desconfortáveis, que são irritantes, E às vezes nós insistimos em praticar tais atos que soam o contrário, o oposto de amor. Mas eu amo, tudo bem, mas ela está entendendo que esse seu toque, ou a forma como você está tocando, é uma demonstração de amor ou não? Então é algo que a gente precisa pensar. Então não caia no erro de achar que aquilo que traz prazer para você, traz prazer também para outra pessoa. Existem diferentes tipos de toque. Um carinho no rosto, um toque no braço, um aperto de mão, segurar na mão de alguém, andar de mãos dadas ou de braços dados, um abraço leve, um abraço apertado, um cafuné na cabeça, uma massagem, E aí para os casais existem outras coisas, existem beijos, existem carícias, a própria relação sexual. Então existem diferentes tipos de toque. Alguns são implícitos, são breves. Então nós passamos, e passamos a mão na cabeça, dizemos tchau filho, Deus abençoe, ou damos um beijo, boa aula, vai com Deus. É um toque, foi rápido. Existem coisas que são mais demoradas, são explícitas, às vezes precisa de um lugar determinado, ou de uma dedicação maior, de um esforço maior, de um tempo maior, por exemplo, como uma massagem. Então não é tão rápido, tão sutil, tão breve, é um tempo especial para aquilo, mas é um toque físico. Se você cresceu numa família onde as pessoas se expressavam dessa maneira, com toque, com abraços, talvez seja fácil para você. Mas se você cresceu numa família fechada, onde não se abraçam, onde não se abraçavam, não se beijava, talvez haja um pouco mais de dificuldade, mas mesmo assim não é algo impossível de se aprender. Todos nós podemos aprender essa linguagem. A minha família é uma família de muito toque, de muito abraço, de muito beijo, de muito pega-pega. Eu sou assim, naturalmente sou assim. Essa não é a minha linguagem de amor, mas eu sou uma pessoa de toque, de abraço, de contato físico, de relar na pessoa, de abraçar a pessoa, de beijar a pessoa. A Keila já é um pouco diferente, uma família que não é assim, Quando tivemos o Nicolas, nós tivemos que conversar e falar, olha, ele precisa saber que você ama, e através do meu abraço, do meu toque, ele vai aprender isso. Mas se você for uma pessoa muito fria, sem toque, sem abraço, sem beijo, ele talvez vai entender que o pai me ama, mas que a mãe não. Então tome cuidado com isso. Eu não sei qual vai ser a linguagem de amor dele, mas aprenda isso. Então isso nós pais precisamos entender, talvez a esposa, quantos filhos na adolescência ou na juventude ou até na vida adulta dizem assim, meu pai não me amava. Mas como é que você sabe disso? Porque minha mãe me abraçava, minha mãe contava história, a mãe brincava com a gente, minha mãe e seu pai, não, meu pai nunca teve, meu pai nunca me abraçou, meu pai nunca me beijou, meu pai nunca, de repente o pai foi frio.
enquanto a mãe foi presente e falou a linguagem de amor da criança. Então, preste atenção nisso. Se o seu filho tem linguagem de amor, que é o toque físico, pai e mãe, invista nisso. Toque o seu filho, a sua filha, beije, abrace, tenha carinhos com ela, para que ela possa ter o seu tanque de amor preenchido, né? E uma palavra aí para os casais, né? Marido e esposa podem descobrir novas formas, lugares de toques, que sejam excitantes. Você pode encher o tanque de amor da sua esposa, do seu marido, às vezes com coisas simples. A linguagem de amor dela é toque físico. Então, ao invés de vocês caminharem lado a lado, ou você caminhar na frente ou atrás, caminhar ao lado dela, de mão dada, vai fazer toda a diferença. Né? Ou você está saindo para o trabalho, né, e falar assim, tchau querida, ao invés de falar assim, tchau amor, estou indo para o trabalho. Se você se aproximar dela e dar um beijo na testa, ou um abraço, falar tchau, até a noite, se Deus quiser, estou indo para o trabalho, vai fazer toda a diferença. Um simples abraço, né? O que agrada a ela, o que agrada a ele, o que ele gosta, o que ela gosta, né? Ser sensível para entender isso daí, tentar novos toques em novos lugares, novos carinhos, carícias ou qualquer coisa, e perguntar se aquilo foi bom, se agradou, se foi prazeroso ou não, e ter a ciência de que a última palavra é dele, a última palavra é dela. Você está aprendendo a falar a linguagem de amor dele, dela. Então, seja sensível nessa direção. E aqui eu preciso fazer um adendo, né? E a gente precisa estar alerta. Porque quando eu falo em toque, eu tenho que entender que tudo tem limite. Tudo tem limite. Há limites em nossos carinhos. Há carinhos que a gente não pode fazer nos nossos filhos. Ou um pai não deveria fazer numa filha. Deu para entender? Ou uma mãe não deveria fazer num filho. Há limites. Há limites com relação a marido e esposa. Há limites, aquilo que eu falei, né? O homem chegar e dar um tapa, talvez na cabeça dele, mas e para ela? Ela gostou daquilo? Ela gostou daquela sua atitude? Deu prazer para ela ou não? Ela achou aquilo uma afronta, uma brincadeira de mau gosto. Existem limites. No casamento, qualquer toque físico deve ser acordado pelo casal. Tem que haver acordo. Eu gosto disso, eu quero isso. Gostei, eu não gostei, e acabou. Não gostei, acabou. E aí, mulheres, sejam claras. Sejam claras. Desenhe. Tá certo? Diga, não gostei. Tem que dizer. Porque às vezes a mulher está lá, anos a anos, sendo abusada. E ele não fala nada. E o cara não se toca. Então, seja claro. Diga aquilo que você gosta e aquilo que você não gosta. Às vezes o seu marido não vai entender, né? Eu gostei tanto uma vez quando eu cheguei tão cansado do trabalho e ele fez uma massagem tão deliciosa nos meus pés. Mas você disse isso para ele? Ele nunca mais fez uma massagem. Mas você disse para ele? Nossa, amor, aquele dia que você fez uma massagem, como eu amei. Foi a melhor massagem que eu já recebi na minha vida. Nem que seja única, mas foi a melhor massagem que eu já recebi na minha vida. Diga para ele, porque ele não vai adivinhar. Tá certo? Talvez na cabeça dele, como você não falou nada, você não gostou. A partir do momento que você fala, pronto, sinalizou para ele, ela gostou da massagem. Ela vai chegar cansada, ficou o dia inteiro no comércio, hoje em pé, vou fazer uma massagem nos pés dela. Pronto, fez toda a diferença. Ela vai se sentir amada por você. Não gostei. O dia que você fez aquela massagem foi muito agressiva, você pegou muito forte, foi muito pesado, não gostei, me machucou toda. Pronto, foi muito claro. Não gostei, não é esse tipo de massagem que eu gosto. Acabou, pronto. Temos que ser claros. Os nossos corpos foram feitos para toques, não para abusos. Tome cuidado com isso. Você ser tocado e se sentir amado através do toque é uma coisa. Agora, existir abuso é algo totalmente diferente. Então, tome cuidado com relação a isso. E outra coisa importante a se trabalhar aqui, quando eu falo sobre toque estranho, é sobre a inserção de outras pessoas em nossos relacionamentos. Isto é, quando existe traição, um envolvimento sexual do nosso cônjuge com outra pessoa. Para quem tem a linguagem de amor principal como toque físico, aquilo
é o fim. Porque quando há traição, os beijos que deveriam ser para mim foram dados para outra, ou para o outro. Os abraços que eram para mim foram para outro. Os olhares que eram para mim foram para outros. Na cabeça da esposa, do marido que foi traído, saber que a sua esposa, ou que o seu marido esteve nos braços de outra pessoa, isso é devastador. O tanque de amor não é esvaziado, o tanque de amor é explodido. Porque era para mim. E aquilo que eu esperava para mim, você deu para outra pessoa. Então é devastador. Então tome muito cuidado. Tome muito cuidado. Posso dizer assim, mas pastor, foi um simples flerte. Foi uma simples brincadeira. Foi um simples olhar. Mas aquilo que eu falo, tem limites. Porque os olhares são para ela, ou são para ele, não mais para uma outra pessoa. Então tome cuidado. As brincadeiras também deveriam ser para ela, ou para ele, não para outra pessoa. Tome cuidado. Há limites, queridos. Eu sou uma pessoa muito carinhosa, eu sou uma pessoa muito dada, muito espontânea, muito extrovertida, muito carinhosa, de muito contato, mas há limites. Porque aquilo que você está fazendo para outra pessoa pode ser interpretado como assédio, como abuso, como assédio, extrapolou. Então tome cuidado. Por mais que eu seja uma pessoa de abraços e de beijos, não são todas as mulheres que eu abraço e beijo. Eu sei até onde eu posso ir. Quem eu conheço, quem eu não conheço. Com quem eu sou mais dado, com quem eu não sou. Eu tenho que ter esse entendimento. Porque a pessoa que talvez vai receber um abraço, um beijo meu lá à porta, ela pode interpretar de uma outra maneira, de uma maneira errônea. Então eu tenho que tomar muito cuidado com isso, por mais que eu seja de toque. Então se você é uma pessoa, eu gosto de tocar, de abraçar, de beijar, tome muito cuidado, porque há limites. E talvez a sua esposa, o seu marido está ali ao lado, vendo você abraçando e beijando todo mundo, e fala, puxa, mas comigo ele não é assim. Ele é carinhoso com todo mundo, mas não é carinhoso comigo. Ele dá atenção e carinho e beijo para todo mundo, mas não dá atenção. A gente sai daqui, ele nem dá a mão. Ele nem abre a porta do carro para mim, ele nem faz um carinho em mim. A gente deita, cada um vira para um lado e não tem um carinho, não tem nada, não tem um gesto, não tem um nada. Mas lá na igreja ele abraça e beija todo mundo. Deu para entender? Há limites. Então entenda isso de forma muito clara. Eu preciso entender quem eu posso abraçar, quem eu não posso, quem eu posso beijar, quem eu não posso, quem eu posso me aproximar, quem eu não posso, quem me dá liberdade para isso, quem não me dá. Eu preciso entender, porque o meu toque físico pode ser um toque estranho para outra pessoa, pode ser mal interpretado, pode ser mal considerado, pode ser caracterizado ou evidenciado como um assédio e algo inapropriado. Tome cuidado. Aquilo que você está fazendo como carinho pode se tornar um abuso. Então tome cuidado com isso. E por fim, eu posso falar sobre toque necessário. E quando o toque é necessário? O toque é necessário quando nós passamos por momentos de crise. Hoje de manhã, por exemplo, nós tivemos aqui a ceia do Senhor e estava aqui nos visitando um presbítero que é presbítero em Santa Cruz do Rio Pardo. O Celso. O Celso, eu contei a história deles para vocês. Algum tempo atrás, em janeiro, eu estive de férias, passei por Santa Cruz. O Celso teve um tumor na cabeça. Foi descoberto o tumor, fez uma cirurgia. O médico disse que ele teria aí 3 meses a 6 meses de vida. Isso foi em janeiro do ano passado. O Celso veio dirigindo para cá. Vende, né, conversando com ele. Falei, e aí, como é que estão os negócios? Como é que estão as vendas? Ele falou, pastor, já vendi sapato para o resto do ano. Eu não preciso mais. Ele é representante de sapato da marca Pegada. Ele falou, não tenho mais o que vender para o resto do ano. Eu já bati a minha meta. Até agora eu já bati tudo. Eu não tenho mais o que vender para o resto do ano. Já acabou. Uma pessoa que não teria 6 meses de vida. Ainda existe parte do tumor aqui no cérebro. Ele está fazendo tratamento ainda. Mas dirige. O médico falou que ele não ia falar. O médico falou que ele não ia andar. O médico falou muita coisa. Celso não só está andando, está falando, mas veio dirigindo para cá. Amanhã vai passear em Bonito e passar a semana lá, com a família. Saiu para vender em janeiro, vendeu mais do que precisava. Deu para entender? Mas, por que eu estou falando dos céus? Quando meu pai faleceu há 7 anos,
Entre tantas pessoas que estavam na igreja de Ourinhos, que é uma igreja grande, o templo é bem maior que o nosso. Pelo menos acho que dá o dobro do nosso, no mínimo. Entre tantas pessoas, era uma quinta-feira à tarde, 2 horas, 3 horas da tarde, a igreja estava cheinha. Mas entre tantas pessoas que lá estavam, o Celso saiu de Santa Cruz e foi até Ourinhos. Entre tantas pessoas que estavam naquele lugar, eu não me esqueço dele. E não me esqueço de todos aqueles que foram, se aproximaram e abraçaram no momento de carência e de necessidade. Se você perguntar para mim quem mandou as coroas de flores, eu não lembro. Absolutamente eu não lembro das pessoas que mandaram coroas. Não sei quem mandou. Mandaram, tinham, mas eu não me lembro. Mas se você me perguntar quem abraçou você, eu me lembro um por um. Porque é isso que faz a diferença. É isso que faz a diferença. No momento em que a pessoa está passando por crise e necessidade, quando você se aproxima dela e você a abraça, isso faz toda a diferença. Então, o toque físico pode ser utilizado aí no seu relacionamento conjugal, pode ser utilizado com os seus filhos, mas com qualquer pessoa. Diante da necessidade, você viu alguém entristecido na igreja? Nossa, aquela pessoa é tão alegre, ela é tão feliz, mas hoje ela estava tão triste. Se você chegar nessa pessoa, sentar ao lado dela, talvez segurar na mão dela, falar: nossa, eu vi você tão abatida hoje, está acontecendo alguma coisa? Isso vai fazer toda a diferença. Isso vai fazer toda a diferença. Diante de uma notícia, você chegar a um diagnóstico, você chegar e abraçar aquela pessoa, dizendo: eu estou aqui com você. Você vai passar por essa doença, mas eu vou passar junto com você. Isso faz toda a diferença. Por mais que você tenha dinheiro, você tirar aqui e falar: ah, mulher, você se preocupar não, aqui ó, quanto dinheiro que tem na carteira, ó, consegui pagar esse tratamento aí de boa para você. O que essa mulher vai preferir? O seu marido exibindo que tem dinheiro para pagar o tratamento, ou o seu marido aproximando dizendo: ô mulher, nós vamos passar por isso juntos? O toque faz toda a diferença. Ele se faz necessário em momentos de crise, em momentos de luta, de luto, em momentos difíceis. Nós precisamos de pessoas ao nosso lado para dizer: eu estou aqui com você. E como é que eu sei disso? Quando alguém, e eu falei isso quando eu falei sobre presente. Eu falei do presente, e uma das coisas ali que eu falei é do presente da presença. Eu me lembro bem disso, do presente da presença. Quando a pessoa está presente já é uma bênção, mas quando aquela pessoa se aproxima, pode dizer palavras de afirmação como o pastor Aurélio trabalhou, pode trazer palavras para a minha vida, é uma bênção, mas se essa pessoa me abraçar, a bênção maior ainda. Deu para entender? Linguagens de amor. Então, não sei qual é a sua linguagem. A minha não é o toque, apesar de ser uma pessoa de muito toque. A minha não é o toque. Não vou me sentir amado sendo tocado, tá certo? E também não sou de demonstrar amor através dessa linguagem. É outra forma a minha linguagem de amor. Mas, se eu tenho alguém na minha casa, ou uma pessoa próxima a mim, e eu sei que a linguagem de amor dela é o toque físico, eu preciso fazer a diferença na vida dela. Nas coisas boas, mas principalmente nos momentos de crise e nos momentos mais difíceis. Que Deus abençoe. Que Deus tenha falado ao seu coração a cada domingo, a cada momento. Que Ele tenha feito você crescer. Foi um desafio para mim e com toda certeza para o pastor Aurélio. Foi um desafio para nós. Pegar um livro, ler e entender aquilo que o autor estava falando para casais e trazer isso para a minha realidade, para a sua realidade. Eu espero que o seu relacionamento conjugal, o seu relacionamento com os filhos, o relacionamento com outras pessoas queridas tenha sido impactado e abençoado. Se você assistiu tudo, aplique. Se não assistiu, assista, mas aplique isso na sua vida em nome de Jesus. Feche seus olhos. Pai, eu quero agradecer ao Senhor porque ao longo desses domingos podemos trabalhar muita coisa e trazer essas mensagens ao coração da tua igreja. Desafio para nós aqui à frente como pastores, mas também, ó Deus, desafio para nós ao ouvirmos essas palavras, colocarmos em prática nas nossas vidas. Nós temos uma linguagem própria de amor e somos cercados por pessoas que talvez são tão diferentes de nós,
ou com uma linguagem diferente da nossa. E nós precisamos nos exercitar nessa direção, em falarmos a linguagem de amor que toque o coração da outra pessoa. Se é o toque físico, que a gente aprenda a abraçar, a estar ao lado, a apoiar, ao segurar, um beijo, algo que possa ser feito, mas que demonstre o quanto nós amamos aquela pessoa. Que a gente aprenda a demonstrar o amor para nossa esposa, para o nosso marido, para os nossos filhos, para os nossos pais, se essa for a linguagem. Ou se for outra, que o Senhor nos dê instrução e sabedoria para mostrarmos para essa pessoa o quanto nós amamos, quanto nós nos importamos com ela, quanto elas são especiais, importantes para as nossas vidas. Ensina-nos, que a gente, ó Deus, possa crescer nos nossos relacionamentos. Crescemos de uma forma, ó Deus, que as pessoas perguntem a nós: mas como é que vocês vivem tão bem? Ou por que vocês vivem tão bem? Que a gente tenha condições de ensinar outros como nós podemos amar uns aos outros e demonstrar o amor através de atitudes tão simples e tão precisas. Fique conosco. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém.